Death Note é uma série de mangás que foi lançada em 2003 e que trouxe como sua premissa quem é mais inteligente, o L ou o Kira. É o que eu vou tentar responder hoje pra vocês. Bem, o meu julgamento vai ser feito a partir de fatos e a partir de deduções, já que inteligência está entrelaçado, pelo menos no anime, ao quanto o outro pode deduzir e supor as situações e os caminhos que ele pega, que são incorretos ou corretos. Sem mais enrolação, vamos falar diretamente sobre o início da obra e como cada um tinha informações sobre o outro e os recursos que cada um tinha. O L tinha dinheiro, tinha apoio policial, tinha o anonimato, tinha tecnologia do lado dele e não tinha restrições da justiça. Ele poderia muito bem quebrar direitos civis, quebrar direitos humanos e etc. Agora, por sua vez, o Kira tinha um Death Note, que era um artefato sobrenatural vindo de outro mundo e que dava pra ele algo inédito na humanidade. Pelo menos o que o anime deixa entender é que era inédito, que ninguém sabia da existência de um Death Note. E isso, querendo ou não, é um ponto muito grande pro Kira. Com isso, a gente pode dizer que o Kira tem uma ligeira vantagem. Aí a gente chega na parte do confronto. Se por um lado, o Kira foi impulsivo e tentou matar uma pessoa que estava na TV sem cogitar o fato de ser uma armadilha ou não, é porque ele é mais emotivo do que o próprio L, que é mais racional. Se ele se vê com raiva de alguma situação, ele já vai e tenta matar a pessoa sem cogitar que isso possa ser uma armadilha. E lembrando que isso é o primeiro erro do Kira e conta isso como negativo para uma questão de inteligência. Se você se deixa levar por emoções, você acaba deixando de lado o seu racional. Obviamente isso faz com que ele esteja um pouco abaixo na questão de inteligência, pelo menos nesse momento. O L, por sua vez, conta que sabe que o primeiro assassinato aconteceu em Kanto, só que quanto é difícil achar um assassinato no meio de tantos canais que existe. Ele mesmo diz: eu descobri que esse assassinato foi o primeiro e que você está em Kanto porque esse sequestro só foi transmitido em Kanto. Quantas TVs regionais não existe em cada cidade, em cada região específica, em cada estado? Agora amplia isso para o mundo. Agora amplia para quantas horas se passa de TV por dia. E ele demorou dias para entrar no caso. Então foi com certeza milhares de horas que ele teve que analisar para achar um assassinato específico. E como eu posso considerar que várias pessoas morrem todo dia, não teria como ele saber especificamente qual foi o primeiro. Se ele criasse um filtro que pudesse pesquisar no meio de tantas transmissões a palavra ataque cardíaco e bandido, ele poderia linkar essas duas e achar justamente esse primeiro assassinato. Só que isso não ficou claro no anime. E quando você vê a primeira ou a segunda vez, você acha que é muito inteligente o fato dele ter feito o teste de encanto no Japão, transmitindo a TV só lá, para ele registrar que de fato Kira estava naquela região. E geralmente quem vê fica tão surpreendido com o fato dele saber que tá em Kanto no Japão por causa do primeiro assassinato, que não para pra pensar: pera, mas como foi que ele achou esse primeiro assassinato? Porque ia ser pelo menos tão difícil quanto achar um ser humano no meio da Terra, é achar um assassinato no meio de milhares de emissoras. Considerando que nem tudo precisa ser explícito numa obra, coisas que vão fazer total diferença no rumo dela precisam ser explícitos, já que se não forem é só uma questão de roteirizar. Eles mostram que o L conseguiu filtrar Kanto no Japão e achar o Kira, mas não mostram como ele achou o primeiro assassinato, que é crucial para entender como ele é inteligente assim. Infelizmente é um erro do roteiro para tentar te convencer que o L é mais inteligente do que ele de fato é. Ele fala que ele sabe que o Kira tá em Kanto no Japão, sem saber quem é o Kira, sem saber se ele é um ser humano, se ele é uma organização. Agora vamos supor uma situação. Vamos supor que o Kira não é um estudante do colegial. Vamos supor que ele é uma pessoa de classe média no Japão, que tem em torno aí dos seus $2.000 por mês, e ele decide viajar porque o L já sabe que ele tá em Kanto no Japão. O L vai estar entregando uma informação que vai fazer com que o Kira fuja. Em vez de ele simplesmente aproveitar que ele já sabe que região o Kira tá pra ficar calado e ele acabar não fugindo, ele simplesmente chega e fala: ah, eu sei que você tá em determinada região. Isso foi condizente com o fato de que o Light não poderia simplesmente sair, mas não tinha como ele saber que o Light era um estudante que morava com os pais. Então foi um ato de burrice do L, porque ele nem considerou a hipótese do Kira poder viajar, poder simplesmente sumir, e obviamente eu entendo que ele pode ter considerado essa hipótese, só que isso de novo não ficou explícito. Em momento algum ele se preocupa com o fato do Kira poder viajar ou não, poder sumir ou não de Kanto no Japão. Então
Então a gente percebe aí nesses dois fatos que o L tem muita certeza das coisas que ele tá fazendo, mesmo que exista outra possibilidade. Isso porque ele é muito inteligente? Não, é porque o roteiro tem ajudado ele nas atitudes que ele tem. Então, em parte, a gente tem uma atitude muito inteligente dele de transmitir só encanto pra descobrir que o Kira tá lá, seguida de uma atitude muito idiota dele falar que ele sabe que o Kira tá lá, possibilitando uma fuga do Kira, e uma ajuda do roteiro de que o Kira não pode sair de lá. Lembrando que eu não tenho nada contra ele, na verdade, entre os dois, ele é o meu personagem favorito. Só que faria muito mais sentido se ele falasse algo como: bem, eu falei que eu sei que ele tá em canto no Japão, porque eu sei que numa situação assim qualquer um tentaria fugir. Logo, eu estou investigando todo mundo que tá viajando do Japão pro exterior imediatamente. Assim o L teria um motivo para fazer isso. O motivo seria pressionar o Kira como pessoa ou como organização para ter que fugir. E como ele sabe que o Kira não ia fugir, porque aparentemente ele sabe o roteiro, ou o roteiro tá bem do lado dele, o que é o caso aqui. Com isso, a história segue, onde a polícia constata pro L que os horários que o Kira mata geralmente são fora dos horários que um estudante normal do Japão estaria ou não na escola, fora em feriados ou em finais de semana, o que faz com que o L suspeite especificamente que possa ser um estudante. E bem, aqui ele claramente se aproveita daquele artifício que eu disse que ele tem a ajuda da polícia. Enquanto isso, o Kira vai, acessa o computador dele e lê todas essas informações e que o L está suspeitando, ou seja, ele se aproveita do recurso que ele tem de poder ter informações privilegiadas da polícia. Sabendo disso, o Kira começa a matar de uma em uma hora para contrariar o argumento do L de que ele poderia ser o estudante, ao mesmo tempo que ele mostra que ele tem informações da polícia. Ou seja, ele mostra basicamente: sim, eu posso ou não ser estudante, já que eu posso controlar a hora das mortes dos meus assassinatos, e eu posso muito bem estar fazendo uma pista falsa para vocês. Com isso, ele cria duas possibilidades pro L: ou ele realmente é um estudante que tá se preocupando e mostrando que pode ser ou não, ou ele de fato não tá nem aí pra se o L sabe ou não disso. Ele é muito confiante e tá mostrando superioridade. A gente sabe que é essa segunda opção, mas essas duas opções é o que passa na cabeça do L, ou pelo menos deveria. O L deduz especificamente isso, que o Kira realmente é um estudante e tá tentando desafiar ele, e não necessariamente que ele tava fingindo desde o começo que ele é um estudante. É óbvio que isso é o mais provável, já que o Kira não esperava que ele percebesse os horários da morte. Só que o intuito do Kira, na verdade, era ele tinha como objetivo mostrar que ele tem informações privilegiadas. Mas por que ele ia mostrar uma vantagem que ele tem sobre o L pro L? Porque o L ia ter que investigar a polícia e os familiares da polícia simplesmente para encontrar quem dentre eles é o Kira. Porque se ele tem informações privilegiadas da polícia, ou ele é policial ou ele faz parte da família da polícia. Ou seja, dentro desse grupo com certeza a gente tem o Kira. Só que investigando, ou ele ia ter que se mostrar como L pra polícia, o que é arriscado porque ele sabe que ou um policial ou um familiar de policial é o Kira, ou ele ia ter que se afastar ainda mais da polícia, se desconectando totalmente. A polícia já tem desconfiança do L quanto ao fato de que ele não aparece, não sabe o rosto, não sabe a voz, não sabe o nome, e todos os policiais estão expostos. Então, já que existe essa desconfiança, o Kira decidiu forçar ainda mais para que a polícia e o L se desconectassem de vez e obrigatoriamente o L tivesse que se aproximar, se rendendo à polícia e se mostrando como o L, já que sem a polícia ele não teria como resolver o caso. Enquanto o Kira se entrega como suspeito no meio de um grupo de várias pessoas, que são as famílias dos policiais do Japão, ao mesmo tempo o L vai ter que se aproximar desse pessoal para poder ter a confiança de volta deles, já que ele vai ter que investigar esse pessoal. E por que eu digo que o Kira cometeu um erro ao fazer isso? Porque ele se entrega como suspeito. Enquanto o L tinha como suspeito toda uma região do Japão, com milhares e talvez milhões de pessoas, agora ele reduziu para algumas centenas de famílias no máximo. Então ele cria um filtro para se colocar como suspeito em vez dele evitar isso. Ah, mas ele fez com que o L se aproximasse da polícia e que a polícia desconfiasse do L, que eles se desconectassem por um tempo, mas tinha outras formas de fazer isso facilmente, já que o Kira pode controlar o que as vítimas fazem um pouco antes da morte. Como, por exemplo, fazer um policial vazar todas as informações da pesquisa do L, escrevendo uma carta de suicídio, simplesmente falando: a gente não concorda que o L não mostre o rosto, não mostre a voz, não se mostre pra polícia, e não sou só eu que penso assim, vários policiais também pensam, e outros policiais, não só eu, vamos divulgar. Eu deixo aqui a minha revolta e é isso. Aí ele pega e
dá todas as informações do L na carta de suicídio e se mata. Com isso, ele ia gerar a desconfiança que ele queria do Kira e da polícia, sem que ele se colocasse como suspeito. E ao mesmo tempo, se o L quisesse resolver o caso, ele ia ter que se expor à polícia. Só que nesse caso, a família dos policiais não seriam suspeitas e ele não estaria nesse filtro que ele mesmo criou. Então, isso é um ponto negativo pro Light, porque ele realmente não cogitou não se colocar como suspeito. Ele se colocou como suspeito numa troca idiota, onde o L ganhou mais. E o L foi inteligente o suficiente para aceitar essa troca. Ponto pro L aqui. Infelizmente, o Kira mostrou mais uma vez que ele está um nível a menos, pelo menos até agora. Aqui a gente tem um L que decide pedir ajuda ao FBI para poder investigar as famílias japonesas, já que ele não ia pedir para os policiais japoneses se investigarem, e com isso a gente tem uma vantagem nova pro Kira, mas ela é temporária. O Ryuki se sente incomodado de estar sendo seguido por outro ser humano, e ele fala pro Light que está sendo seguido pelo Ray Pember. E aí o Kira começa a fazer alguns testes com outros presos para poder saber qual é o limite do controle que ele tem de vida dos presos, e com isso ele escreve uma história completa, detalhando especificamente o que um criminoso iria fazendo numa determinada hora para descobrir quem era o agente que estava seguindo ele. E no final das contas ele consegue não só descobrir, mas fazer com que esse agente matasse todos os outros agentes que tinha no FBI. Mas antes disso, ele espera uma semana para poder matar todos os agentes. Assim ia dar mais tempo dos agentes investigar outras famílias e ele não ser um dos principais suspeitos. O L acaba perdendo todos os agentes que ele tinha no FBI, a polícia se mostra muito mais incomodada com o fato de que o L não se mostra, e todo mundo começa a desistir. Mas isso foi intencional do L para que ele pudesse filtrar quem eram os agentes que estavam dispostos a trabalhar com ele, sem ao menos conhecer ele. Obviamente com esse filtro ele ia achar os policiais que não têm interesse no rosto ou no nome nem nada do gênero, ou seja, eles não seriam o Kira. O Kira não ia ficar numa investigação que ele não ganha nada, a não ser trabalhar especificamente com ele para achar ele mesmo. Então o L tira totalmente as esperanças de que um dia os policiais iam conhecer ele, e os policiais começam a sair até que fica apenas os que a gente vê ficando, que é ironicamente o pai do Kira e alguns outros agentes. E aí ele se apresenta como L, ou seja, querendo ou não, o plano do Light deu certo. E aqui a gente tem duas atitudes de inteligência não relacionadas entre eles, mas que eu vou destacar já que mostra o quanto os dois são inteligentes. Enquanto o L deduziu que o Kira só podia ser as pessoas que foram investigadas nos 5 primeiros dias que a gente chegaram, e isso ele deduziu pelo fato de que mesmo o Light esperando para matar depois e o pessoal investigasse depois, ele percebeu que o Kira testou o quanto ele podia controlar criminosos até determinado dia, que foi 5 dias depois da investigação começar. Com isso ele percebeu que ele esperou para poder disfarçar, mas ele esqueceu de continuar os testes. Então foi um erro do Light nessa questão e uma dedução genial e com certeza coerente do L. Em contrapartida, o Light tem uma atitude inteligente. Ele consegue manipular e fazer com que uma ex-agente do FBI que trabalhou pro L falar o seu nome para ele, assim eliminando a única pessoa que tinha evidência de que o Ray Pember tinha investigado o Light naquele período. Ela tinha o que seria crucial para naquele momento o L vencer o Kira. Então foi uma grande jogada do Light para evitar com que isso acontecesse. Se você parar para pensar, o Ray Pember, dentro daquele período de 5 dias, investigou 2 famílias. E se a gente considerar que todos os agentes do FBI levaram o mesmo tempo para investigar as outras famílias, então significa que dentro desses 12 agentes que foram para o FBI, dentro dos 5 dias, ao todo eles investigaram 24 famílias, que é bastante gente até. Só que pelo fato de que o L viu que o Ray Pember tenta olhar pro trem antes de morrer, e pelo fato da Naomi Misora ter sumido e ele supor que ela morreu, logo ele conclui que o Ray Pember estava investigando justamente o Kira. Só que essa conclusão não tem base nenhuma em fatos, é simplesmente uma pura especulação, e com isso ele vai ignorar cerca de 22 famílias simplesmente porque o Ray Pember tentou olhar pro trem e pela Naomi Misora ter sumido, porque ela não é assim, entre aspas. Bem, a motivação para ele desconsiderar 22 famílias e reduzir drasticamente o tempo que ele levaria para achar o Light foi bem uma questão de roteiro, já que não tem um motivo plausível para ele desconsiderar 22 famílias onde pode estar o Kira. Então não foi um feito de inteligência como o anime tenta mostrar, mas sim um feito de roteiro. Ele simplesmente reduziu muito tempo e as pessoas que ele tinha que investigar, assim aprimorando o recurso dele, colocando 64 câmeras dentro da casa do Light e ignorando as outras 22 famílias onde poderia sim ter o Kira. Em contrapartida, o Kira percebe que entraram no quarto dele com um sistema simples de pista e recompensa, onde ele realmente foi eficaz nisso. Foi uma atitude de planejamento e de estratégia muito grande. Então acaba que isso sim foi um feito de inteligência, mas a dedução do L de que as 2 famílias especificamente eram onde podia estar o Kira, não.
E aí, depois de um tempo, o Kira continua matando, mesmo com as câmeras e com os microfones. O L percebe isso e aí ele conclui que se o Kira consegue matar, câmeras não vão mostrar isso, nem câmera nem microfone, mas existe uma chance real do Kira estar entre essas famílias. O Elliot considerou o fato de que o Kira poderia estar entre as 22 famílias que ele já tinha desconsiderado antes, e ele também não está levando em consideração que o Kira pode nem estar entre as famílias que ele escolheu, e é muita coincidência que ele sempre escolhe a opção correta. Então, de novo, é uma dedução que tem muito o dedo do roteiro ali. Bem, nessa etapa do anime, a gente tem a chegada do segundo Kira, o que é mais um recurso a favor do Kira e menos um a favor do L. Ou seja, vai ser mais difícil pro L vencer do que o Kira, já que agora ele tem alguém que tem um Death Note e apoia ele e que tem os olhos do Shinigami, que ficou claro quando ele tava matando o pessoal só de olhar na frente da TV Sakura. Com isso, o segundo Kira propõe um encontro olhando pra ele, já que ela tem os olhos do Shinigami e não pode ver a data que ele vai morrer. E quando ela encontra, infelizmente ela manda um recado dizendo que ela já encontrou o Kira, o que deixa explícito que foi o período que ela se encontrou com o Kira. E esses dias foi justamente os dias que o Light saiu, o que faz ele cair mais ainda sobre suspeita e uma dedução também boa do L. Com a Misa indo até a casa do Kira, ele começa a manipular a Misa para ficar do lado dele. Assim ele teria mais um Death Note e os olhos do Shinigami, praticamente dando a vitória pro Light, já que ele tem certeza que aquele é o L e só faltava o nome. Até esse ponto da obra a gente pode ver que o Light tá muito determinado em matar o L de qualquer forma. Se ele pudesse dar um tiro, ele daria no L. Mas especificamente quando o Ren fala que ele pode matar naquele exato momento, ele hesita e fala que vai pensar um pouco mais. Considerando que o Kira poderia muito bem falar que o L morreria daqui a uma semana, daqui a 40 dias, daqui a um mês, ou matar justamente naquele momento, mesmo que ele ficasse suspeito não tendo provas contra ele hesitar foi só uma questão de como o roteiro poderia salvar o L, e de fato salvou. E o Light também aproveita para falar pra Misa fazer outra fita e mandar pra TV, falando que ele não tem mais interesse em encontrar o Kira. Com isso, o L deduz que ela já se encontrou com o Kira e que ele tá manipulando ela para fazer isso, já que ela se mostrou adoradora do primeiro Kira. Essa dedução realmente faz sentido, já que ela mudou da água pro vinho do nada, e foi uma besteira do Light mandar ela falar isso. E lembrando que o L tem evidências que o segundo Kira mata só de olhar pra pessoa, sem saber o nome, já que ele não sabe do caderno, ele acha que só da pessoa olhar, ela já morre. Nisso ele vai pro campus para tentar pressionar o Light. Uma coisa que eu esqueci de mencionar é que o L tinha mandado o Mog, que é um agente, ficar seguindo todo o tempo o Light para saber com quem ele se encontra. Com isso ele descobriu que ele se encontrava com a Misa e o Mog encontrou evidências que ligavam ela ao segundo Kira, ou seja, muito provavelmente ela era o segundo Kira. E a única pessoa que ela se aproximou mais no Japão foi justamente o Light, que virou suspeito do primeiro Kira. Com isso ele vai até o campus, a Misa aparece lá, só que ele não sabe como é que a Misa mata. Se ela matasse só olhando para ele sem saber o nome, ele estaria morto. E pode até se pensar que foi isso que ele concluiu, que ela não mata só olhando, mas não, ele estava se expondo de uma forma que muito provavelmente, sem ele saber como ela mata, ele poderia ter morrido ali. E não faz sentido, já que ele não pretendia morrer nessa investigação. Então acaba que é meio contraditório, ele se expõe de uma forma que ele com certeza morreria se ela matasse só com olhar. E não existe um motivo plausível para ele ter se exposto tanto, considerando que ele já tinha evidências que ela e o Light estavam interligados e que ela era o segundo Kira. Com todas as evidências na mão, o L prende a Misa e posteriormente o Light e o pai dele. Mas isso fazia parte de um plano maior que o Light fez no intuito de salvar a Misa e ao mesmo tempo se livrar das acusações. E o plano do Light vai ocorrendo até certo ponto como ele quer. A Ren pega um pedaço de papel do Death Note e toca na Misa, falando pra ela tudo o que aconteceu, que ela foi o segundo Kira, que o Light realmente era o Kira, o que mostra que o plano do Light não era tão inteligente quanto ele esperava, já que ele dependia de sorte. Ele não falou pra Ren fazer isso. O L tem um problema. O Kira de fato foi o Light ou ele é um ser supremo que fica passando os poderes de uma pessoa para outra? No caso de ser um ser supremo, não faz sentido não ter matado o L ainda, já que ele poderia ter colocado esse poder nas mãos de uma pessoa que sabe o nome verdadeiro dele, como o próprio Atari. Mas ele considera que de fato o Kira, que era o Light, passou esse poder para outra pessoa, enganando o L o tempo todo. Depois ele mataria o L e pegaria o lugar como sucessor. E de fato esse era o plano do Light, e o Light até concorda, já que o Light
Light ainda não tem as memórias dele. E o L faz todo um plano para poder capturar o Kira da Yotsuba, que acaba dando certo no final das contas, e ele grava como é que o Kira mata. Fora isso, ele consegue pôr as mãos do caderno, ele deduz facilmente que Shinigamis existem e que existem 2 cadernos. A dedução dele faz de fato sentido, se você ver o anime você vai perceber que faz sentido. Mas com isso, o Light também pega o caderno e o plano dele dá totalmente certo. Ele recupera todas as memórias e conseguiu. O plano do Light contava bastante com a sorte, mas foi um plano que deu certo e que tinha sim certa inteligência. Lendo as regras e sabendo do Shinigami, tudo encaixava para mostrar que o Light e a Misa já foram sim Kira e segundo Kira respectivamente. Mas tinha um problema, que era a regra dos 13 dias, que dizia que se uma pessoa usa o Death Note e ela passar 13 dias sem usar, ela morreria. Era uma regra falsa. Só que como toda a teoria dele se encaixava e isso era a única coisa que refutava e foi uma regra que não foi testada, já que eles não viram o Light anotando algo, ele decidiu testar essa regra. Ou seja, ele teoricamente tinha dado checkmate, porque provando que essa regra era falsa, ele provaria que o Light e a Misa foram Kira e segundo Kira respectivamente. Mas o Kira manipula o Ren no final das contas, sendo que tudo ocorreu especificamente como ele queria. Ele pediu pra Misa escrever o nome do L, sabendo que ela não ia lembrar, já que ela via vários nomes todos os dias. Com isso ela ia ter que fazer o contrato do Shinigami de novo e reduzir a vida dela. E aparentemente a vida dela já estava tão curta que provavelmente a morte dela ia ser no final da investigação do L e do Light contra o novo Kira. Ela estava agindo como segundo Kira por ordens do Light. Ou seja, ou o Ren matava o L e o Atari, assim estendendo a vida dela que estava muito curta, pelo menos é o que dá a entender, ao mesmo tempo que ela ia ficar feliz e nenhum investigador ia descobrir que a Misa e o Light foram os Kiras. Com essa manipulação, o Light acaba conseguindo a morte do L e do Atari. Sobre isso, eu tenho algumas objeções. A primeira é que o Ryuki fala que praticamente todos os Shinigamis são imortais. Quando o Shinigami mata no intuito de estender a vida da outra pessoa, ele morre e transfere toda a expectativa de vida que ele ainda tinha, ou seja, os anos sobrando, para a pessoa. E vamos supor por baixo, ou seja, no mínimo que ele tinha uns 500 anos para ser aí imortal, entre aspas. Se ele transferiu os 500 anos que ele tinha sobrando de vida, e como ela tinha aparentemente lá pelos seus 20 e poucos anos, que já era a expectativa máxima de vida dela, vamos supor que ele transferiu 500 anos de vida. Transferindo 500 anos de vida e cortando pela metade, que foi quando ela fez o primeiro contrato dos olhos, ela ia ter 250 anos sobrando. Cortando de novo pela metade, ela ia ter 125 anos sobrando. Ou seja, ela não ia morrer agora. Não tinha porque o Ren se sacrificar para salvar ela, entre aspas. E como é que ele poderia salvar ela da prisão, por exemplo? Se ele matasse o Light e simplesmente fosse voando até a Misa e falasse, olha, o Light te traiu, ele tinha o intuito de te matar e eu tive que matar ele. O Ren ia ter que provavelmente voltar para o mundo dos Shinigamis e ia ter salvo a vida dela. Eu não consigo ver uma forma que faz sentido ele se matar para estender a vida dela, que já provavelmente era de centenas de anos, a não ser que a vida dela fosse muito curta. Ou seja, que o Shinigami que salvou ela já tinha poucos anos de vida também. Esse é o único caso que eu consigo ver que ele se mataria por ela e não mataria o Light que estava tentando matar ele. Instintivamente a gente tenta matar quem tá tentando matar a gente. Então acaba não fazendo muito sentido para mim, pelo menos. Mas querendo ou não, foi uma manipulação muito boa do Light e ele acaba vencendo. Então quem é mais inteligente no final das contas? Bem, isso depende muito. Se você considerar que as atitudes que o L teve são, entre aspas, tão inteligentes que nem precisa ser explicada, simplesmente porque ele é inteligente, ele é o mais inteligente. Mas se a gente considerar dentro do padrão da obra de Death Note, a gente percebe que o L é totalmente desbalanceado. Ele não tem só deduções inteligentes, ele tem conclusões que ele simplesmente ignora as erradas e sempre escolhe as certas sem nenhuma explicação plausível. Infelizmente, o L é muito afetado e muito beneficiado pelo roteiro que no final acaba matando ele, mas que em outros momentos até salvou, que foi o caso do Ren lá, que pretendia matar ele e o Light simplesmente desiste da ideia de matar ele naquela noite. Claramente, o L não tem deduções que são baseadas só em inteligência, mas deduções que são tiradas do além e que dão para ele o título de mais inteligente. Se você quer encontrar alguém que tem feitos de inteligência e que facilmente é explicado como é que ele foi inteligente, com certeza o Kira é mais inteligente porque tem explicações para ele ser inteligente, enquanto o L não tem explicações para algumas atitudes que ele tem. Ele é tão inteligente que ele nem precisa explicar, ou então ele é tão inteligente que ele sempre escolhe o correto. Apesar de para mim ele ser um personagem muito melhor do que o Kira e que a motivação dele é muito
melhor, inclusive tendo deduções que são muito mais inteligentes que a do Kira, o fato dele ter deduções que nem tem como se explicar por meio de raciocínio, que faz com que ele perca o título de mais inteligente. O roteiro faz parecer que ele é muito mais inteligente do que de fato ele é, e se a gente for buscar por fatos quem tem feitos mais inteligentes segundo a lógica do próprio anime, com certeza o Kira é o mais inteligente inevitavelmente. É isso, se você gostou não esquece de dar o gostei, se você discorda de mim sobre alguma coisa, algum fato que eu falei que estava errado, alguma coisa que você notou que eu não falei correto, pode comentar aí, eu vou estar respondendo todo mundo, até porque agora a gente é bem pequeno, espero um dia estar crescendo aí junto com vocês, e se você gostou desse tema e pretende ver outras coisas do gênero, se inscreve aí que você vai ter muito disso aqui no canal. Muito obrigado por tudo e valeu!